Olá amigos, eu sou Fábio Matos e você está no canal Reflexões da Razão. E aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Eu acho que vai ser um vídeo meio complicado, é um assunto meio chato, um assunto chato de se falar, né? E eu vou aqui precisar da ajuda de vocês, né? Para não cometer erros, né? É um assunto meio delicado, que para mim está bem claro, né? É uma passagem bíblica aqui, mas para mim é bem claro, mas eu vou querer muito a ajuda de vocês, né? Quero que vocês participem aí nos comentários, dizendo se realmente eu estou interpretando, porque eu recebo muitas mensagens de crentes, isso é comum, isso é normal, né? E muitos deles dizem que eu estou interpretando errado, que eu não sei de nada, né? Que eu não conheço nada. Né? Então, assim, eu sempre tenho esse cuidado, né? Eu leio, releio, arregalo os olhos, assim, será que é isso mesmo? Né? E mais um absurdo na Bíblia e tudo mais. Isso aí a gente já sabe. Isso que eu vou mostrar a vocês aqui já é sabido, né? Que o Deus de Israel, ele era assim, ele tinha esse comportamento, ele tinha esse pensamento, né? Mas assim, é mais uma passagem que corrobora, né, para o que a gente vem dizendo, que a gente vem mostrando, né? Mas a gente sabe que os crentes, eles não aceitam, né? E eles fazem todo tipo de malabarismo, né, para dizer que a gente está errado, que a gente está interpretando errado, né, que a gente não sabe de nada. Então eu vou pedir aí muita colaboração de vocês, me ajudem nos comentários, né, se é isso mesmo, se eu estou interpretando errado, se vocês também estão entendendo dessa forma que eu estou entendendo, né? E é assim, a história se passa, né, no livro de Isaías, no capítulo 3. A versão, eu vou ler 3 versões aqui, não vou ler as 3, só vou ler o versículozinho que é polêmico, né, mas eu preciso ler ele todo, o capítulo até o 12. O 12 é que é o polêmico, né? Mas assim, eu vou ler desde o começo para vocês terem ideia do contexto, que é uma coisa que eles falam muito também, é que a gente está fora de contexto. Então veja bem, na Bíblia, na linguagem de hoje, tem gente que já começa a me criticar daí, que eu gosto muito de ler a Bíblia na linguagem de hoje, né? E por que eu gosto de ler na linguagem de hoje? Eu acredito que muita coisa passou despercebida, né? E ainda passa despercebida para muitos crentes, porque eles carregam Bíblias numa linguagem muito tradicional, muito arcaica, um português muito eloquente, muito erudita, vamos dizer assim, né? Palavras muito difíceis que você tem que estar recorrendo a dicionário para traduzir, né? Aquelas Bíblias antigas, né? O crente hoje em dia, o crente de antigamente e muitos hoje preferem esse tipo de Bíblia, porque eles preferem não entender nada, vendo aqueles palavrões bonitos. Eu acho que é por isso que muita coisa que a gente vê passa despercebido, porque são pessoas, em sua maioria, que não têm instrução, não têm conhecimento, não têm escolaridade, né? E não sabem nem procurar palavras no dicionário. Muitos deles nem sabem fazer isso. Então aquilo ali, muitas vezes passam desapercebido. Você tem que estar muito atento, né, para poder perceber que ali existe uma contradição, existe uma incongruência, existe uma incoerência, né? Então eu acredito que um dos motivos é esse. E tem pessoas que criticam muito essa Bíblia na linguagem de hoje. Não sei porquê, né? Acha que a Bíblia tem que ser na linguagem erudita mesmo, entende? Eu acho que não. Eu acho assim, eu não tenho culpa se Deus escolheu essa maneira, né? Essa maneira de propagar a palavra dele, através de livros escritos por homens, né? Foi assim que ele quis, segundo os homens dizem, né? Então, se ele quis assim, e algumas pessoas traduziram errado, ele sabendo de todos esses problemas, palavras, que a língua, né, e todo idioma é uma coisa viva, não é morta. Então tem palavras que morrem, tem palavras que aparecem, que surgem, e é assim. Então às vezes fica muito difícil você traduzir uma palavra que só existia lá no passado, naquele povo, fazia parte daquela cultura, né? Então às vezes fica difícil, mas aí não fui eu que escolhi essa forma, né? Se eu fosse Deus, eu não teria escolhido essa forma para propagar a minha palavra, para mostrar quem eu era, né? Deus tem tanto poder e escolheu essa forma de falha, né? Ele mesmo diz na Bíblia que não se deve nem confiar em homens, né? Que é maldito o homem que confia no outro.
E ele confia no homem para escrever, que através da escrita, né, propague a palavra dele, o que ele quer, as ordenanças dele, né? Então, assim, não tem problema nenhum com qualquer tradução bíblica, né? Porque foi Deus quem quis assim, não fui eu quem disse, né? Que ia ser dessa forma. Então, assim, para mim, toda ela vale. Eu vou apenas aqui ler, quando chegar lá no versículo polêmico que eu disse a vocês, eu vou ler em 3 versões de Bíblia, vocês vão ver que pode caminhar para um sentido diferente, mas no final, na meu ver, é a mesma coisa. Então a história se passa lá no livro de Isaías, no capítulo 3. A Bíblia, na linguagem de hoje, ela colocou um título que é assim: Desordem completa em Jerusalém. Guardem bem, prestem bem atenção nesse título: Desordem completa em Jerusalém. Esse foi o título que a Bíblia, na linguagem de hoje, deu para esse capítulo de Isaías, né? Então começa assim no versículo 1. Cuidado, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, vai tirar de Jerusalém e de Judá todo o sustento e todo o mantimento. Não haverá nem comida nem água. Versículo 2. Ele vai tirar também todas as pessoas importantes, os homens corajosos e os soldados, os juízes e os profetas, os adivinhos e os sábios. Os oficiais do exército e as autoridades civis, os conselheiros e todos os feiticeiros. O Senhor escolherá meninos para governar o seu povo. O povo ficará nas mãos de crianças. Todos perseguirão uns aos outros, cada um explorará o seu vizinho. Os jovens não respeitarão os velhos, e gente que não vale nada desprezará as pessoas honestas. Naquele dia, uma pessoa agarrará um dos seus parentes e lhe dirá: Você pelo menos tem roupas para vestir, então venha ser o nosso chefe e governe este montão de ruínas. Mas o outro responderá: Eu não posso ajudá-lo. Eu não tenho nem comida nem roupa na minha casa. Você não vai me fazer virar chefe do nosso povo. Jerusalém está arrasada, a terra de Judá está em ruínas, pois as suas palavras, as suas ações, o povo desafia o Senhor e ofende a sua gloriosa presença. Eles não tratam os outros com igualdade, e isso prova que estão errados. Pecam abertamente como os moradores de Sodoma. Não procuram esconder os seus pecados. Ai deles, pois estão trazendo sobre si mesmos o castigo da própria maldade. Felizes são as pessoas honestas, pois tudo dará certo para elas. Olha, até parece, né? Até parece quando a pessoa é honesta, tudo dá certo, né? Veja que a Bíblia é um livro utópico, né? Isso é uma utopia, isso aqui, né? Tudo dará certo para elas e elas ficarão satisfeitas com aquilo que ganharem com o seu trabalho. Ai dos maus, pois tudo correrá mal para eles. O mal que fizeram aos outros será feito contra eles. Isso realmente acontece, mas não é uma regra, né? Tem gente que faz tanto mal, né? A vida da gente ela é feita de coisas boas e coisas ruins, independente de você fazer bem ou mal. Realmente, claro, quem procura mal, fazer mal aos outros, tem tendência de o mal voltar para você, né? Mas não é aqui uma realidade, né? Não, a gente não pode generalizar como aqui. A Bíblia ela generaliza, como se as pessoas boas só tivessem bênçãos, né? Tudo é bênção, eu vi tanto isso quando eu frequentava a igreja, quando eu conheci minha esposa. Tudo é bênção, irmão, tudo é bênção. E depois a gente vê, com o passar do tempo, que nem tudo é bênção, né? Na vida de pessoas que acreditam em Deus ou não, que creem, que frequentam igreja e tudo mais, nem tudo é bênção, né? Vem cada porrada, cada lapada que às vezes é até maior do que na vida da gente que é ímpio, né? Que não acredita, né? Então, assim, o 12, aí vem agora, prestem atenção, o título lá que eu disse como é:
desordem total, né? Então ele está citando aqui as coisas que levaram Israel à ruína, à desordem total, à bagunça, ninguém respeitava ninguém. Isso era o povo de Deus, viu? O povo que Deus escolheu para ser o povo dele, né? O povo estava na bagunça total, né, de desgraçada, tanto que Deus disse que ia destruir tudo e acabar com tudo, né? E ele começou dizendo aqui, tem coisa que a gente concorda, né? A questão da desonestidade, né, com outra, a gente concorda que isso realmente. Mas chegou a um ponto de virar uma bagunça, uma zona, como a gente diz aqui, né? E ele começou citando aqui, agora o 12, que a cereja do bolo, né? Que Deus diz assim: crianças governam o meu povo. O poder está nas mãos das mulheres. Vejam, crianças governam o meu povo, o poder está nas mãos das mulheres. Quer dizer, isso aqui, o meu povo, as autoridades estão enganando vocês, estão lhes mostrando o caminho errado. Veja, esse justamente isso aqui que eu queria mostrar a vocês. Se você não prestar atenção, você passa batido, passa despercebido. Mas aqui, a meu ver, existe aqui uma questão machista, o lado machista de Deus, né? Que as pessoas teimam em dizer que não existe machismo na Bíblia, de jeito nenhum, que Deus não era machista. Deus não, na verdade, os homens, né, que davam voz a Deus, né? Mas aqui é Deus falando através do profeta Isaías, né? Então ele diz que essa bagunça estava acontecendo por tudo aquilo que eu acabei de ler para vocês e por conta de crianças que governam isso aqui é uma metáfora, né? Crianças governam o meu povo. O poder está nas mãos das mulheres. Quer dizer, o poder não podia estar nas mãos das mulheres, né? É como se Deus não confiasse que as mulheres pudessem chegar ao poder. As mulheres não podem ter poder, né? Então a gente linka com hoje, né? Com que esse vídeo tem tudo a ver com a nossa atualidade. Estamos passando por um processo eleitoral, um pleito eleitoral, mais um pleito eleitoral, né, onde mulheres sim estão no poder, né, mulheres já estão disputando cargos de poder, de governança, né, cargos eletivos no nosso país, no nosso mundo. Mas veja que no mundo de Deus não era possível. As mulheres que estivessem no poder, elas criariam desordem, né? Deus diz aqui claramente, eu quero que vocês coloquem no comentário se é isso ou não que vocês entendem também, porque eu entendo assim. Isso aqui é um dos motivos das mulheres estarem no poder que causou toda a desordem, né, em Israel, né? A gente mostra claramente aqui o machismo de Deus, né, escancarado aqui no Antigo Testamento. E a gente sabe que tem outras e outras passagens, né, que demonstram bem o machismo de Deus, sim, né? Deus não para ele, mulher não era para estar no poder, né? Senão causaria desordem. Numa outra tradução bíblica, né? Ele já diz o seguinte, né? O 12, né? Os opressores do meu povo são crianças e mulheres estão à testa do seu governo. Veja, um negócio desse aqui, estão à testa do seu governo. Os opressores do meu povo são crianças e mulheres estão à testa do seu governo. Veja, uma linguagem dessa para uma pessoa de baixa escolaridade passa batido, totalmente despercebido. Veja que na linguagem, a tradução na linguagem de hoje é mais clara, né? A gente consegue entender ali que ali há um certo machismo, né? Uma discriminação contra a mulher. Mas aqui passa totalmente despercebido, né? Mulheres estão à testa. A testa é como se fosse a altura mais alto do que o homem, vamos dizer assim, né? Eles estão acima do homem, né? Fica meio que na dúvida, né? Mas assim, eu acho que isso é feito até de propósito, entende? Para que não isso é uma ideia minha, entendeu? Eu acho que muitos conservam assim, por isso que eles relutam, eles não gostam que as pessoas leiam. Alguns não gostam que leiam a Bíblia na linguagem de hoje, porque escancara mesmo, escancara tudo. Todo o machismo, toda a opressão, né? Que a Bíblia tem, que a Bíblia demonstra, vamos dizer assim, né? Aí numa outra tradução, já diz o seguinte: os líderes imaturos oprimem meu povo. Os líderes imaturos, que na outra falou que eram crianças, né? Eu não disse que era uma metáfora aquela ali? Os líderes imaturos oprimem meu povo. Mulheres o governam.
Mais uma vez, aqui é bem mais claro, né, também, né? Mulheres o governam, quer dizer, mulheres não eram para governar os líderes. É como se as mulheres estivessem acima, estivessem mandando nos líderes, nos homens, né? E que esse é o motivo da desordem. Um dos motivos da desordem. A gente tem que ter muito cuidado quando fala dessas coisas, né? Porque, assim, esse seria um dos motivos. Então, assim, claramente, né, a Bíblia, a gente vê a misoginia, né? Agora me veio à mente aqui o nome, chama-se misoginia, né? A discriminação, o preconceito às mulheres, a desvalorização da mulher. Você vê aqui claramente, né, que Deus não concebia que as mulheres estivessem no poder, à frente do poder, né, de um governo, né? Aí as mulheres dizem que não, mas Deus concebia as mulheres o atributo de profetizar, né? As mulheres poderiam ser profetas. Realmente na Bíblia tem algumas mulheres aqui, muitas não, tem algumas que profetizavam, né? Mas somente é isso. Deus não permitia, né? Ele não admitia que mulheres estivessem à frente de liderança, né? Aqui na Bíblia. E hoje a gente vê no nosso mundo, né, que Deus estava errado. Por que as mulheres não poderiam estar à frente, né? Hoje a gente vê tantas mulheres, né, que estão à frente de empresas, né, que estão governando países, né, governadoras, prefeitas. Aqui mesmo nós já tivemos uma presidenta, eu votei nela, gostei muito dela, fizeram um maior complô contra ela, mas isso aqui não é assunto, nosso canal não trata de política, né? Isso aí é outra história. Votaria nela de novo, por que não, né? A gente escolhe as mulheres pela competência, a gente escolhe os nossos políticos, né? Os nossos governantes, administradores, pela sua competência e não pelo seu gênero. O gênero não determina a capacidade da pessoa, né? Nem o caráter da pessoa, né? E parece que aqui Deus, claramente, né, através dos homens, ele demonstrava isso, né? Que a mulher era incapaz. Que é claro, se ele não queria, se ele diz que a desordem de Israel, um dos motivos era isso, que as mulheres estavam acima, né, dos homens, né, dos governantes. Então ele diz claramente que a mulher não era capaz de governar nada, país nenhum, né? Então, só que aí mais para frente aqui ele diz assim: Deus repreende as mulheres de Jerusalém. O Senhor disse: vejam como as mulheres de Jerusalém são vaidosas. Deus não gostava que as mulheres fossem vaidosas, né? E nós hoje em dia, o mundo não dá a mínima para isso. A gente adora ver mulher vaidosa, a mulher se enfeitar, né, se maquiar. É tão bonito a gente ver as mulheres ficam mais bonitas ainda, né? Mas Deus parece que não gostava disso, não. Porque ele diz assim: vejam como as mulheres são vaidosas, andam com o nariz para cima, dão olhares atrevidos e caminham com passos curtos. Vejam que coisa, né? Que tão boba, que incomodava a Deus, a mulher andar com passos curtos, fazendo barulho com os enfeites dos tornozelos, né? Por isso eu, Senhor, vou castigá-las, raparei a sua cabeça e as deixarei carecas. Naquele dia o Senhor tirará das mulheres de Jerusalém todos os seus enfeites, os que elas usam nos tornozelos e na cabeça, os colares, os brincos, as pulseiras, tirará os véus. Quer dizer, Deus não gostava de nada disso que nós adoramos. A humanidade, os homens adoram as mulheres também, na sua maioria. Quer dizer, não veio problema nenhum, mas Deus via. Veja que o Deus da Bíblia, ele não gostava. Existem algumas igrejas que não aceitam isso, não, né? A vaidade, tem aquela igreja que as mulheres usam véus, né? Então, os chapéus, os enfeites para os braços, vejam, era todos os acessórios que as mulheres usavam e usam hoje, né? Ele não gostava. Os cintos e faixas, tirará os frascos de perfume, os talismãs, os anéis e as argolas que usam no nariz. Aí vem o piercing, né? Você vê muito crente criticando o uso de piercing, de argolas, né? No nariz, eu não sei como é que chama aquilo ali, alargadores, né? Então, assim,
Mas assim, ele condena tudo aqui, né? Até o perfume das mulheres ele condena. Veja que isso incomodava a Deus, a mulher ser vaidosa, a mulher se enfeitar, né? Ficar bonita, cheirosa, né? Quem é que não gosta? Qual é o homem que não gosta, né? Deus, infelizmente, não gostava. Mas, assim, o assunto é a questão de administração, né? Que Deus não admitia que as mulheres estivessem na administração pública, vamos dizer assim, na governança, no reino, né? Mas aí, gente, lembrando, eu queria refrescar aqui a memória de Deus. Deus também não foi um bom administrador, também não. Deus também não era lá grandes coisas na administração, não. Eu vou aqui refrescar a memória de vocês, né? E dos crentes e do próprio Deus, né? Deus também fracassou na administração, né? Que diz assim: quando Samuel ficou velho, pôs os seus filhos como juízes de Israel. O seu filho mais velho se chamava Joel e o mais novo Abias. Eles eram juízes na cidade de Berseba, porém não seguiram o exemplo do pai. Estavam interessados somente em ganhar dinheiro, aceitavam dinheiro por fora e não decidiam os casos com justiça. Esses eram os filhos do profeta Samuel, né? Quem governava naquela época, né? Quem tomava conta de tudo. Então, todos os líderes de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: olhe, você está ficando velho e os seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso queremos que nos arranjem um rei para nos governar, como acontece em outros países. Samuel não gostou. Samuel ficou chateado, estava gostando da mamata, né? O pessoal levava sacrifícios para Deus, teoricamente para Deus, e ele ficava com uma parte, né? Então Samuel não gostou dessa história de tirar ele do poder, né? Samuel não gostou do pedido deles, então orou a Deus, o Senhor, e ele respondeu assim. Vejam que Deus respondeu: atenda o pedido do povo, disse Deus. Não é só você que eles rejeitam. Eles rejeitaram a mim como rei. Tá vendo? O povo rejeitou a Deus como rei. Então Deus não era também um bom administrador, né? E por que Deus veio falar da administração das mulheres lá, né? Que as mulheres causaram desordem, né? Desde que eu os trouxe do Egito, eles sempre me têm abandonado e têm adorado outros deuses. Eu acho interessante essa história aqui, né? Eu sempre achei isso interessante desde que eu li essa passagem pela primeira vez, né? O povo, aquela questão do Egito, que o povo ficou 400 anos lá na escravidão do Egito, né? E depois Deus liberta o povo e o povo foge do faraó e para não morrerem, Deus abre o mar, né? E o mar vermelho, né? E eles passam todos, né? E conseguem escapar da fúria do faraó, né? Mas logo depois aquele povo estaria pecando, né? Quando Moisés sobe no monte para gravar as placas com os 10 mandamentos, né? O povo impaciente com a volta de Moisés, eles fazem derretem ouro lá e fazem um bezerro para adorar. Eu sempre achei essa passagem intrigante. Como é que o povo viu, cara, um mar se abrir na frente deles, né? Quem é que vê um negócio desse, uma situação dessa, né? Do jeito que é descrito na Bíblia, aquilo só poderia ter sido um milagre mesmo, né? Um homem não poderia fazer um negócio daquele. Tem que ser alguém acima do homem, né? Para poder fazer uma coisa daquela acontecer, fantástica, né? E não, como é que tanta gente diz que, pelas contas, eram para mais de 2 milhões de pessoas que viram aquilo ali, que eram escravos no Egito, né? Lógico que a gente sabe que a arqueologia não confirma a passagem do povo hebreu pelo Egito, mas isso é uma outra história. Digamos que fosse, né? Então, assim, eu sempre achei intrigante como é que o povo, com tão pouco tempo que viu aquele milagre para acontecer na frente deles, né? Eles rejeitarem a Deus, não acreditarem que aquilo foi Deus, o Deus de Israel, o Deus que Moisés apresentava a eles, né? E eu digo, desde aí que eu comecei a ficar com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Por que Moisés se escondeu, subiu no monte sozinho para falar com Deus? Por que Deus não apareceu na frente de todos, né? E por que ele se escondia? Para falar com Deus ele tinha que estar só, né? Então a minha desconfiança começou daí,
né? Que eu digo, não tem nada de Deus aí, entendeu? Isso tudo é malandragem, isso aí é o homem. Eu era bem novo na época quando eu li essas passagens, né? Mas eu já tinha esse senso crítico, né? Ninguém nunca me disse nada e eu nunca tinha lido a Bíblia, né? E eu tive essa impressão de que isso é conversa, né? Esse negócio, esse cara subia ali, ele mesmo esculpia essas pedras, ele mesmo escrevia nas pedras e depois disse que foi Deus. Eu sempre tive essa desconfiança, né? E aí a gente vê o resultado aí, né? O povo rejeitando a Deus, né? Embora acontecendo teoricamente esses milagres na frente do povo, né? E assim o povo rejeitava, o povo não aceitava a Deus, né? E eu acho que existem fundos de verdade aí, né? Porque Deus, na verdade, ele não se comunicava com o povo, né? Deus se comunicava através dos profetas, né? Dos profetas, dos sacerdotes, né? Então, assim, o povo ficava à mercê dos homens para saber o que é que Deus queria, né? E tudo mais. E eu tenho certeza, claro, que era como se fosse, é como hoje em dia, né? Acontecem coisas boas e coisas ruins na vida da gente. Quando aconteciam coisas boas, os profetas e os sacerdotes admitiam que era Deus que estava dando bênçãos, e quando aconteciam coisas ruins, eram castigos que Deus estava mandando, como acontece hoje, a história se repetindo o tempo todo, né? Então, assim, é por isso que a gente vê essas passagens, assim, a meu entender, né, que o povo rejeitou Deus como administrador deles, como rei deles, porque eles não viam na prática nada de um benefício. Agora, recentemente, a gente viu aquele teto daquela igreja desabar na cabeça. Aqui na minha cidade, aqui em Recife, o teto da Nossa Senhora da Conceição desabou, matou 2 pessoas, feriu 25 pessoas. Né? Então, assim, eram essas coisas também que com certeza aconteciam naquela época, né? E o povo ficava desconfiado, ficavam que na dúvida, é ou não é? E quando a gente lê, né, a gente consegue entender, a gente lê nas entrelinhas, a gente consegue ver os fundos de verdade que existem aí, né? Por que o povo não queria, que preferia um rei, um homem, do que o próprio Deus, né? Pô, se fosse um Deus mesmo, um ser todo-poderoso, e a gente tivesse toda a certeza, né, de que ele realmente estava do nosso lado, é claro que a gente não ia querer homem nenhum, né, que governasse a gente, que tomasse conta da gente. Mas na prática não é isso que a gente vê. A gente vê teto desabando na cabeça dos crentes, né, que vão para lá para pedir proteção para a sua casa, e a própria casa de Deus cai na cabeça deles e mata eles, né? Então, com certeza, essas pessoas ficam com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Embora tenham medo de questionar, porque são doutrinados desde muito cedo, né? Então isso também acontecia com o povo daquela época, né? Então é por isso que eles rejeitaram a administração de Deus, né? E pediram a administração de homens falhos, preferiram a administração de homens falhos, corruptos, né? Corruptíveis, vamos dizer assim, do que a de um Deus perfeito, né? Incorruptível, né? Maravilhoso, honesto, justo. Por quê? Porque eles não viam essa justiça, eles não viam, né, esses benefícios que Deus poderia trazer para eles, com certeza. Aí é onde eu vejo que há um fundo de verdade nisso aqui. Isso realmente estava acontecendo, é tanto que o profeta Samuel ficou chateado com essa história, né? Porque eu estou com Deus está comigo, vocês não querem a gente na administração, né? O pessoal estava vendo que o negócio não estava funcionando. E eles viam os exemplos dos outros países, né? Eu acho que eles viam as histórias, os rumores de que os países estavam vencendo batalhas, estavam prosperando, e eles naquilo ali, né? Cagando no deserto, enterrando ainda, né? Que dizem que era um povo bem atrasado, né? O povo de Israel. Então aí, gente, a gente vê aí a contradição, né? De Deus rejeitar as mulheres na administração, coisa que hoje amplamente as mulheres estão inseridas na administração pública, né? E aí dando banho, dando exemplos para os homens. Claro, não poderia ser de outra forma, né? As mulheres não são, nunca foram inferiores intelectualmente aos homens, de forma alguma. Elas talvez não, elas são em força física, né? Isso aí não existe dúvida nenhuma, né? A constituição muscular dos homens é bem mais forte do que das mulheres, mas nas outras coisas a gente é tudo praticamente igual, principalmente na questão cognitiva, né, na intelectualidade. Tem mulheres que são muito mais inteligentes do que homens, né? Estão dando banho aí em homens, né? E não sei por que Deus não via isso, né? Porque Deus não enxergava, Deus que teoricamente teria criado a mulher, né?
ele não enxergava coisas que a gente consegue enxergar hoje na mulher, né? Hoje, digamos que a maioria das pessoas não tem dúvida nenhuma de que as mulheres são capazes de administrar, sim, né? Não seria ela, talvez até umas seriam a causa de desordem, né? As mulheres também não são perfeitas, as mulheres são corruptíveis também, né? Assim como os homens, né? Mas não se entende porque que Deus não enxergava isso, né? A gente entende, né, que ali não existe Deus nenhum, né? O que existe ali são homens, né? Eram profetas que falavam em nome de Deus e tudo mais, e comandavam tudo, né? E que eles que eram o próprio Deus, né? Eles que davam vez, que davam voz, vida a esse Deus, né? Então, gente, essa era a reflexão que eu queria passar para vocês nesse vídeo de hoje, né? Gostaria muito de ouvir, de ver, de ler os comentários de vocês, né? Eu sei que a chuva vai ser grande dos crentes dizendo que eu estou interpretando errado, né? Realmente, você tem que ter muito cuidado naquela passagem, e dependendo da tradução que você está lendo, ela pode deixar dúvida mesmo. Mas eu queria ouvir de vocês aí, o pessoal da galera cética, né? O que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acharam dessas passagens, se realmente é isso mesmo, né? Que essa interpretação, esse texto quer dizer. Não esqueçam de deixar o like, de vocês ajudem o canal, né? Com like, ao YouTube dar mais visibilidade ao vídeo, né? As pessoas consigam ter acesso a essa mensagem. O canal agora tem clube de membros, se vocês quiserem ser membros do canal, para ajudar, como eu já disse, estou dizendo nos vídeos, né, para ajudar em compra de equipamento melhor, pra gente, que eu tenho pretensões em fazer lives, né, para a gente conversar, para trazer vocês para a live, para vocês contarem as experiências de vocês. Eu tenho muitas ideias boas, né? E quero trazer vocês, não vai ficar somente eu aqui falando, não. Eu quero ouvir vocês, eu quero conversar com vocês, né? Eu quero que vocês, esses comentários que vocês fazem aqui, eu quero que vocês façam ele ao vivo, né? Para a gente debater, para a gente conversar. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm muitas coisas boas para falar, né? Vocês só precisam de uma oportunidade e um espaço para falar, né? Tendo um celular você já consegue, né? E é isso que eu quero trazer vocês para cá, porque eu sei que é muito difícil a gente arrumar pessoas para conversar esses assuntos. Até na própria família a gente não consegue. É como se esses assuntos têm um cadeado enorme, enferrujado, que ninguém gosta de abrir para conversar, não. Então são raras as pessoas que conversam sobre esses assuntos, e eu sei que a gente tem muito a dizer, a falar, né, a desabafar, porque eu já passei por tudo isso e ainda continuo passando, né? Então, assim, eu queria criar esse espaço, mas tecnicamente eu só tenho mesmo um celular, né? E queria muito melhorar para vocês, para trazer, mostrar estudos, né? Mostrar vídeos aqui na nossa live, né? E fazer uma live bem legal, viu? No mais, queria deixar um forte abraço a todos aí e até o próximo vídeo.